18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h04. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação e quer fazer o nosso programa ficar ainda mais interessante. Então participa dele, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo. Mostra como é que tá a volta pra casa. Tô sabendo que o trânsito tá tranquilo hoje. Parece Karime, que hoje tá uma maravilha, né, Kennedson? Pois é, então já manda pra gente aqui as informações do trânsito pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua sugestão de pauta, seu comentário a respeito dos assuntos que a gente fala aqui do 18 horas. E para tudo agora, segue a gente nas redes sociais. No @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade. Hoje, segunda-feira, nesse dia tranquilo de trânsito, né, André? Mas vai ter aí na Rodrigo Otávio uma paralisação, vai parar uma faixa, não é? Por causa de obras. Explica pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, aos ouvintes. A partir das 8 da noite de hoje, uma faixa de rolamento vai ser interditada por causa de obras, como você falou. O bloqueio ele vai acontecer no trecho entre a Bola da Suframa e a área dos superterminais. A faixa que vai ficar fechada é a do lado do canteiro central no sentido superterminais para a Bola da Suframa. Então as obras são da Cigás, que é a Companhia de Gás do Amazonas, para a implantação de gás natural da região. E o que mais chama a atenção é o prazo, né? A previsão é que os trabalhos durem 3 meses. Então as obras vão passar pela Avenida Rodrigo Otávio, pela Rua Ponta Grossa e pela Rua Filismino Soares. Ou seja, a interferência no trânsito vai ser por um bom tempo. E tem mais. Equipes do IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, vão estar no local acompanhando o fluxo e orientando os motoristas durante todo o período das obras. Então já anota aí, a partir de hoje à noite tem que planejar o trajeto com antecedência para você que vai passar por essa região. Então tem que ficar atento à sinalização e seguir, claro, as orientações dos agentes para evitar transtornos. Agora vamos parcial de trânsito. Tem algumas vias da capital amazonense que a gente está noticiando todos os dias aí. Trânsito intenso. E hoje até que está melhor, mas tem uma que chama a atenção aqui, que é a Avenida Torquato Tapajós, que apresenta vários trechos de lentidão nesse início de noite. Vamos chamar de primeira parte da via da Torquato Tapajós, para quem segue no sentido bairro. O trânsito já é carregado com grande número de veículos e fluxo mais lento do que o normal. Já mais à frente, a segunda parte, digamos assim, da Torquato, seguindo em direção à barreira de Manaus, a situação é ainda mais complicada, porque o trânsito ele está congestionado e a retenção começa ali nas proximidades daquele centro comercial, o Alegro Mall, seguindo com filas e movimento intenso, e isso vai até as proximidades do Hospital Delfinas Aziz. Então a orientação é ter paciência, tem que redobrar a atenção, se possível buscar rotas alternativas para evitar aí os trechos mais comprometidos. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre a denúncia da construção da Casa da Mulher Brasileira. Obra do governo do Amazonas com recursos federais de quase 13 milhões de reais, que está parada há 3 anos. Eu, Kennedson Paz, explico como a Prefeitura de Parintins vai utilizar 1,4 milhão de reais repassados pelo governo federal para ações de defesa civil no município. E eu, André Meirelles, trago os detalhes da operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas, que prendeu um homem no Amazonas, apontado como operador financeiro de um esquema de apoio logístico ligado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E começamos o programa com a cobrança sobre a construção da Casa da Mulher Brasileira. Obra do governo do estado do Amazonas com recursos federais. E digo o preço, tá? Quase 13 milhões de reais, que está parada há 3 anos. Então, onde é que foi parar esses repasses milionários do governo federal? Para onde que foi esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu, porque a obra há 3 anos está parada. Fazemos essa cobrança justamente depois da gente ter noticiado aqui no 18 horas, na última sexta-feira, sobre o aumento de 200% no número de feminicídios no estado do Amazonas. E conta os detalhes, né, sobre esse aumento aí de 200%, porque nesse período aí, entre abril e maio de 2026, em comparação com o ano passado. E com esses números tão altos de feminicídios aqui no estado do Amazonas, que inclusive vai completamente na contramão desses números do restante do Brasil, que diminuíram, gente. Enquanto no restante do Brasil esses números diminuíram, no estado do Amazonas aumentaram 200%, como você mencionou ainda há pouco, Karine Leão. E a construção da Casa da Mulher Brasileira, ela seria exatamente para trazer um pouco mais de segurança, de extrema importância para abrigar essas possíveis mulheres vítimas de violência doméstica, porque é um modelo que tem ali uma delegacia da mulher, o Ministério Público, o Serviço Social, acolhimento, assistência jurídica e até atendimento psicológico. Tudo isso para poder ampliar ali essa ajuda, Karine Leão, para poder dar esse amparo para essa mulher que é vítima de violência, para que ela não chegue a ser mais um número, né, desses casos de feminicídio que tanto acontecem aqui no nosso estado do Amazonas. Exatamente. Então, ou seja, seria de suma importância, esse ano principalmente, que a gente registrou esse aumento de 200% no número de feminicídios. E essa obra inacabada, mais um escândalo, é mais um dos escândalos da gestão passada do governo Wilson Lima. 13 milhões de reais de verba pública que simplesmente sumiram. Ou seja, um equipamento público voltado ao atendimento integral para a mulher, como você falou, o Kennedy, dando detalhes desse amparo muito importante para a mulher que é vítima de violência doméstica. Simplesmente nada aconteceu, não existe. 13 milhões de reais repassados pelo governo federal para o governo do estado do Amazonas, que a gente não sabe para onde foi parar. E quem traz os detalhes a respeito dessa denúncia é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Mais um escândalo, né? Para onde que foi esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Complicado. Muito boa noite para você, Karine, Kennedy, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. A Casa da Mulher Brasileira se transformou aí em um dos maiores símbolos do desperdício de recursos públicos e falta de compromisso com a proteção de nós, mulheres, pelo governo do Amazonas. Como você adiantou, Karine, essa obra foi financiada com mais de 13 milhões de reais em recursos federais, que foram recebidos pela gestão do então governador Wilson Lima. E essa obra segue ali abandonada. Foi anunciada, teve uma coletiva de imprensa com pompas ali, como se realmente essa casa iria sair do papel e iria trazer todo o apoio e acolhimento que a mulher do Amazonas precisa. Ela foi anunciada ali como um centro de atendimento integrado às mulheres vítimas de violência. Essa unidade, ela deveria oferecer uma delegacia especializada, um atendimento psicológico e também fazer todo o trabalho de acolhimento. Em vez disso, o que a população encontra chegando ao terreno, ao local onde deveria ser a Casa de Acolhimento da Mulher Brasileira, que fica no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Um canteiro de obras abandonado, né? Um investimento milionário sem qualquer retorno para nós mulheres. Mais um escândalo mostrando para a população do Amazonas a falta de transparência sobre a aplicação dos recursos públicos, levantando mais uma vez aí questionamentos que ainda aguardam por respostas. A gente está falando de mais de 13 milhões de reais. Onde é que esse dinheiro foi aplicado, né? Porque a obra não foi concluída. E essas perguntas realmente são perguntas que permanecem sem qualquer esclarecimento. E aí, em meio a esse cenário, o vereador Rodrigo Guedes apresentou representações à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e também à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas da União,
pedindo aí uma apuração, pedindo esclarecimentos sobre a execução dessa obra, onde foram aplicados esses recursos federais e também a responsabilização desse dinheiro. Karime, a gente está falando de mais de 13 milhões de reais que foram recebidos pelo então governador Wilson Lima e esse dinheiro ele simplesmente desapareceu, porque essa casa não saiu do papel. Nós, mulheres, continuamos com uma desassistência muito grande quando a gente fala desse tipo de situação. Isso porque, como você adiantou, Karime, na última sexta-feira a gente trouxe essa denúncia aqui no programa 18 horas, porque a Casa da Mulher Brasileira ela deveria fortalecer a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Só aqui no Amazonas, em 2026, a gente tivemos 9 mulheres que foram vítimas de feminicídio, né? Os casos mais que dobraram, né, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. E é sobre essa denúncia que a gente ouve agora a fala do vereador Rodrigo Guedes. Vamos conferir. A Casa da Mulher Brasileira virou um verdadeiro caso de corrupção e um escândalo com dinheiro público aqui na cidade de Manaus, né? Fica no bairro de Petrópolis. A suposta obra que foi anunciada em 2020 iniciou em 2023, o recurso já está na conta do governo do estado desde 2020 e está parada a obra, virou ali um cemitério de obra pública, na verdade, é uma obra totalmente abandonada e fantasma. Então isso é um escândalo nacional. Manaus e o Amazonas, que possuem índices gravíssimos de violência contra a mulher, de feminicídio, poderia ter ali um equipamento público completo, né, que é um programa do governo federal, com todas as estruturas necessárias de atendimento psicossocial, jurídico, acolhimento, abrigo também. 18 horas. Kennedson, Karime e ouvintes do programa 18 horas, ainda em 2020, a Justiça Federal aceitou um pedido de urgência do Ministério Público Federal e determinou que a União, junto com o governo do Amazonas e o então governador Wilson Lima, iniciassem a construção imediata da Casa da Mulher Brasileira, diante dos números alarmantes de violência aqui na nossa região. Esse espaço público realmente deveria acolher as mulheres vítimas de violência. Isso começou ainda em 2020. Em 2022, o Amazonas recebeu esse dinheiro porque ele foi liberado pelo governo federal em dezembro de 2022 e foi quando a Justiça determinou ali, né, inclusive intimou o governo do Amazonas para dar esclarecimentos sobre a construção dessa casa. Inclusive teve um pedido da União e o estado do Amazonas para que eles destinassem recursos para essa pasta, para a construção dessa casa. Só que até agora tudo isso não saiu do papel. Dados do Sistema de Informações de Segurança Pública, né, divulgados recentemente em maio, né, no mês de maio de 2026, mostram realmente aí pra gente que como esse, que era um local que deveria, né, ser para acolher mulheres, né, para receber mulheres que são vítimas de violência, não saiu do papel, a gente teve um aumento de mais de 200% nos casos de violência e de feminicídio. Então, só esses dados reforçam pra gente mais uma vez, Karime e Kennedson, a importância de espaços como esse. Para reforçar um pouco mais sobre essa denúncia, a gente vai ouvir a fala aí do então vereador Rodrigo Guedes. O Amazonas conseguiu, ao invés de transformar isso em algo bom para a população, para as mulheres acima de tudo, conseguiu transformar em mais um escândalo. Falta de gestão, falta de também interesse, falta de competência, vergonha na cara acima de tudo. E muitas pessoas ali, muitos políticos que deveriam cobrar, inclusive políticas, né, que usam essa bandeira da mulher, aí estão totalmente calados, comeram a Bill, porque fazem parte da base do governo e não têm coragem, capacidade de cobrar e de representar os interesses da população. Então a gente precisa que o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, os demais órgãos, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado,
simplesmente não permitam que isso continue, porque o que foi feito ali já se perdeu. Não dá para aproveitar a estrutura totalmente comprometida, dinheiro público jogado no lixo, ou melhor, foi parar com certeza no bolso de alguém. 18 horas. Pois é, Karime Kennedy, no bolso de quem foi parar esse dinheiro, né? E a gente está vivendo hoje em um estado onde a violência contra nós mulheres segue avançando e a demora, a falta de resposta em uma obra como essa, né, que deveria realmente acolher, proteger, fazer um atendimento às vítimas, mulheres vítimas de agressão, mulheres vítimas de diversas situações, ela não representa somente uma ausência de um serviço público, ela representa pra gente uma ausência na rede de enfrentamento que deveria fortalecer a violência de gênero e salvar a vida de mulheres. A gente está falando do único estado do Brasil onde o alto número de feminicídios cresceu. A gente foi diferente da curva de todos os estados do Brasil. Em todo o Brasil, o número de feminicídios reduziu e aqui no Amazonas aumentou em mais de 200% só no último mês. Então, a gente realmente precisa de políticas mais efetivas quando a gente fala de proteção de mulheres. Sem dúvida alguma. Política tem. E dinheiro para isso tem. Não tem a responsabilidade do gestor local, do gestor do governo do Amazonas em realmente investir no que deve. Cadê 13 milhões de reais, gente? Para onde que foi parar? Não estou falando de 50 centavos, não, de R$1, 20. 13 milhões de reais que era para ser investido na segurança das mulheres. E o resultado está aí. Ao invés do Amazonas seguir a tendência de todo o país e reduzir o número de feminicídios, aqui foi o único estado do país que aumentou, e aumentou 200%. Pergunta pra gente por quê? Por que será? Porque 13 milhões de reais que deveriam ser investidos nesse aparelhamento de proteção à vítima, à mulher vítima de violência, cadê esse dinheiro? Não existe, sumiu. E outra, portal de transparência, cadê órgãos de controle, cadê fiscalização? Ninguém dá conta, ninguém pergunta, ninguém cobra, ninguém fiscaliza o que é feito do dinheiro público, ninguém fiscaliza o governo do estado do Amazonas. Como é que é isso? É claro que essa conta não vai fechar. E é claro que alguém lá na ponta, que é a mulher vulnerável, vítima de violência, é claro que ela é quem vai pagar com a vida a falta de responsabilidade do uso do dinheiro público. Agora em Manaus, 6h21. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Um homem foi preso em Tabatinga, no interior do Amazonas, suspeito de fazer parte de um esquema financeiro do Comando Vermelho. A prisão foi neste fim de semana durante a operação da Polícia Federal, que investiga lavagem de dinheiro, tráfico internacional de armas e drogas, e as investigações apontam que um grupo criminoso, ele mantinha essa atuação em Tabatinga, aqui no estado do Amazonas, essa região que é uma região estratégica da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E o homem que foi preso não teve a identidade revelada, mas segundo as investigações, ele é apontado como responsável por uma empresa utilizada para movimentar recursos financeiros da organização criminosa aqui na região amazônica. Um esquema de lavagem de dinheiro e apoio logístico ligado a uma facção lá do Rio de Janeiro, uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes dessa operação. Boa noite, André. Muito boa noite. A Polícia Federal desarticulou uma estrutura financeira e logística transnacional ligada a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A Operação Red Fox, Raposa Vermelha, foi deflagrada nos dias 20 e 21 de junho em ação conjunta com o Ministério Público Federal. Ao todo, 4 pessoas foram presas e quase R$500 milhão em bens e ativos foram bloqueados pela Justiça. A investigação apurou que a organização usava empresas de fachada, transferências via Pix, depósitos fracionados e contas de passagem para ocultar a origem do dinheiro. Os recursos ilícitos eram usados para financiar a compra de armas de uso restrito e drogas do exterior.
As prisões aconteceram em 4 estados. 2 investigados foram capturados no Suriname em cooperação internacional e deportados para o Brasil, sendo presos em Belém, no Pará. Um dos suspeitos é apontado como operador financeiro que movimentou mais de 150 milhões de reais. A mulher presa é apontada como operadora logística, com histórico de viagens ao Suriname em períodos compatíveis com movimentações suspeitas. No Rio de Janeiro, foi preso outro operador financeiro suspeito de usar contas pessoais e empresariais para pulverizar o dinheiro ilícito. E em Tabatinga, no Amazonas, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, foi preso um homem responsável por uma empresa usada no fluxo financeiro da organização na região amazônica. A Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e ativos até o limite de quase R$500 bilhão. O objetivo é atingir a capacidade econômica da organização e interromper o financiamento das atividades criminosas. As investigações prosseguem para localizar outros foragidos e identificar demais integrantes do grupo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora de Festival de Parintins, Caribe Leão. Bora, essa semana. É, exatamente isso, Caribe Leão. Começa neste fim de semana e no sorteio realizado nesse último sábado foi definida a ordem oficial das apresentações, ficando o Boi Caprichoso responsável por abrir todas as noites, enquanto o Garantido encerra os espetáculos, o fator considerado estratégico pelos bastidores do festival. Bom, e esse ano, gente, o Garantido vem com o tema Parintins, Portal do Encantamento, uma homenagem à Ilha Encantada, trazendo Parintins como ídolo aí, como um ídolo, um ícone de conexão entre o mundo não visível, sensorial e espiritual, com o mundo real, e é onde é impossível se torna realidade por meio da arte popular. É um lugar repleto de mistérios e magia. Com certeza, Caribe Leão. Já o Caprichoso, ele vem ali com o tema Brinquedo que Canta Seu Chão. E olha só, destaca o sentimento que une gerações de brincantes, artistas e também torcedores do Boi Negro da Estrela Azul. A proposta transforma o amor pelo Caprichoso em arte e cultura, além de trazer o boi como símbolo da identidade amazônica e, é claro, do orgulho de Parintins. E vamos ver como é que os dois vão trazer esses temas, com certeza um espetáculo maravilhoso. E como é que deve estar a expectativa de quem vai para o festival, de quem se prepara aí para seguir? A galera já tá dando a rede, né? Ah, por aí, né? Tem gente comprando passagem ainda. Quarta-feira parece que é o dia de maior movimento lá no Porto. Bom, sabemos que, de qualquer forma, a movimentação já começa a esquentar hoje, segunda-feira. A procura por passagens em barcos e lanchas aumenta a cada dia. E muita gente corre contra o tempo para garantir uma vaga e não ficar de fora desse festival. Será que ainda é possível comprar passagens, Karime? Sei lá, o que a Vanessa Lima trouxe os detalhes pra gente. Boa noite a todos. Então, ainda tem algumas passagens disponíveis, mas quem deixou a viagem para a última hora tem que agir rápido. Isso porque várias embarcações já estão com lotação completa, principalmente as lanchas rápidas, que costumam ser as primeiras a esgotar. Ainda é possível encontrar vagas em alguns barcos, mas a oferta vai diminuindo a cada dia conforme o Festival de Parintins se aproxima. E a recomendação das agências é não esperar mais. A procura aumentou muito nessa reta final. Os preços também variam bastante, dependendo da embarcação e dos serviços oferecidos. Para quem ainda está em dúvidas sobre as datas de partida e os barcos, a agente de viagens Paula Castro deixou umas dicas aqui pra gente. Olha, final de semana, a gente, na sexta-feira, temos dois ferryboats saindo de Manaus, que é o Golfinho do Norte e o São Bartolomeu VI, indo até Parintins. Sábado também temos embarcações, que é a Imperatriz e o São Bartolomeu também indo até Parintins. Domingo, mas só indo deixar e retorno, que é um bate-volta. Deixa o povo lá e depois vem sair na quarta-feira. Quem que não conseguiu o pacote de viagem, Festival de Parintins, procure as agências aqui da GPTran, que a gente está disponível das 7 da manhã até às 19 horas para atrair aquele povo que não consegue vir durante o dia. Então procure nossas agências, que vocês serão bem recebidos.
Quem já comprou, agora fica só na expectativa. Como é o caso do torcedor João Gabriel, que se adiantou e já tá contando os dias pro festival. Meu nome é João Gabriel, eu sou de Belém, esse é meu segundo ano indo pro festival. E esse ano, diferente do ano passado, comprei tudo antecipado, porque ano passado eu comprei tudo em cima da hora e foi uma correria muito grande e paguei valores muito mais altos do que eu paguei esse ano. E me organizei direitinho para esse ano, para aproveitar melhor o festival, economizando e mais tranquilo. E tem outro detalhe: quem vai embarcar pode esperar um movimento intenso nos portos. Por isso, a fiscalização foi reforçada para garantir que as embarcações cumpram todas as normas de segurança, evitando superlotação e verificando equipamentos obrigatórios e documentação. Então, quem já comprou, agora é só se organizar com os documentos certinhos, prestar atenção às recomendações de segurança dos barcos e curtir muito essa viagem única. Quem ainda não comprou, se agilize, porque entramos oficialmente na contagem regressiva para o festival mais aguardado da Amazônia. Parintins já está pronta para receber os milhares de visitantes que prometem fazer desse festival de 2026 o mais histórico de todos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E nessa contagem regressiva para o Festival de Parintins também tem alerta e alerta para as mulheres, não é, Kennedson? Um alerta importante, a segurança também é protagonista do evento. A Operação Mulher Segura pretende reforçar a proteção durante a festa. E quem nos traz os detalhes é o Odiné Araújo. Boa noite, Odiné. Então, em caso de violência ou importunação, como é que as mulheres devem proceder lá em Parintins? Bom, se isso acontecer, elas devem buscar atendimento nos postos da Operação Mulher Segura no Bombódromo ou no Porto da cidade ou na própria delegacia de Parintins, que estará de plantão 24 horas. A ação da Polícia Civil durante o 59º Festival de Parintins reforça o alerta. Diversão e cuidado devem caminhar juntos. A expectativa é de que as milhares de visitantes na ilha recebam orientações especiais para evitar situações de risco. A delegada Patrícia Leão, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, da Zona Centro-Sul, explica que os cuidados devem começar ainda no deslocamento até a ilha. É muito importante, durante o deslocamento, que essa mulher não fique sozinha dentro da embarcação, que ela procure sempre estar em grupos de amigos, ter cuidado em não informar aonde vai ficar hospedada, ter cuidado com bebidas alcoólicas, com seus copos, para que não coloquem substâncias dentro desses objetos. Então é muito importante que essa mulher também informe para os seus familiares, aonde ela vai ficar hospedada, aonde ela pode ser encontrada, e ao sair, né, do seu município de origem até chegar em Parintins, que ela informe aonde está, que é para justamente ter esse controle, para poder ter esse cuidado com essa mulher, para que ela chegue com segurança até o festival. Reforçando, a recomendação é viajar em grupo, manter familiares informados sobre a localização e redobrar a atenção durante os dias de festa. Outro alerta importante é não se descuidar da bebida e evitar compartilhar informações sobre o local de hospedagem com desconhecidos. Segundo a delegada da Mulher, Patrícia Leão, nesse ano a Operação Mulher Segura será integrada à Operação Segurança Presente, com equipes especializadas atuando em pontos estratégicos de Parintins. Então, todos esses mecanismos estarão disponíveis para todos os turistas no Festival Folclórico de Parintins. Esse é um reforço ainda maior que a Secretaria de Segurança Pública está proporcionando para todas as pessoas que irão participar do Festival Folclórico de Parintins. O objetivo da operação é garantir acolhimento e resposta rápida às vítimas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h33. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, teve pesquisa divulgada hoje para o governo do estado do Amazonas e aponta o senador Omar Aziz, é claro, na frente das intenções de votos.
Logo depois vem o ex-prefeito Davi Almeida e em terceiro lugar já aparece aí Roberto Cidade, não é isso? Conta mais. Karime, mais uma vez, boa noite para você, Kennedson e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karime, essa pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Direto ao Ponto mostra algumas mudanças no cenário para a corrida eleitoral, se a gente comparar com a primeira pesquisa que foi divulgada ainda em março deste ano. O senador Omar Aziz, ele continua ali na liderança das intenções de voto dos amazonenses, mas ele saiu de 35% das intenções de voto para 28%. Ele reduziu aí pelo menos 7 pontos percentuais se as eleições fossem no próximo domingo. Já a empresária Maria do Carmo, ela também acabou registrando ali uma queda, né, Kennedson? Saindo de 30% bem mais considerável, para 19%. É bastante. É uma mudança e tanto. Já o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, foi de 24% para 21%. A principal novidade desse levantamento, que não apareceu aí na primeira pesquisa, é o Roberto Cidade. Ele assumiu o governo em abril desse ano, né? Por isso ele não aparecia ali na primeira pesquisa, e na sua primeira aparição, nessa segunda-feira, ele já apareceu ali com pelo menos 20% das intenções de voto. Dentro da margem de erro em relação a Davi Almeida, Maria do Carmo, configurando ali um cenário, existe um empate técnico entre os três, né, Kennedson? Empate então, triplo. É um dado assim que realmente chama a atenção. Os números indicam realmente uma disputa mais equilibrada do que o que foi observado na primeira pesquisa, que foi em março. A diferença está sendo de 1 ponto percentual, né? Davi Almeida com 21, ali Roberto Cidade com 20 e Maria do Carmo 19. Então é apenas 1 ponto percentual. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então para mais ou para menos, todo mundo igual. É empate técnico, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente vai vivenciar aí uma disputa, uma eleição muito acirrada. Bem acirrada. Muito acirrada. E essa pesquisa, né, ela ouviu ali vários pontos. E um dos pontos também foram quanto às administrações. Se o eleitor do Amazonas tem gostado da avaliação do governo do Roberto Cidade, pelo menos 76% dos entrevistados disseram que sim. Também foram avaliados, né, questões, por exemplo, como o Renato Junho e o prefeito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito de Manaus, Renato Junho. Lula obteve aí pelo menos 40% das avaliações positivas sobre a avaliação aqui da população amazonense. Já o prefeito de Manaus teve pelo menos aí 21% da aprovação. Esses dados realmente mostram pra gente como que o eleitor começa a pensar. Essa pesquisa ela foi realizada entre os dias 15 e 20 de junho em pelo menos 15 municípios do interior do Amazonas, além da nossa capital Manaus, Karine. Acho que vale a gente falar também, Nathalie Moraes, em relação à questão da rejeição, né? Mais uma vez a gente teve o nome do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, liderando a taxa de rejeição. Ele aparece com 26% das intenções de voto, ao mesmo tempo em que a gente fala da liderança de Omar Aziz com 28% em relação à pesquisa estimulada de quem votaria nele para se tornar governador. Já nessa mesma pesquisa mostra que ele também tem uma taxa de rejeição de 24% dessa rejeição do eleitorado amazonense. Maria do Carmo fica na terceira colocação com 21% dessa taxa de rejeição, e o menor rejeitado entre os principais candidatos é o Roberto Cidade, que aparece com 14%. Essa não é a primeira pesquisa que já foi divulgada. As últimas pesquisas que tinham sido divulgadas para intenções de voto para o governo, mais uma vez destaca aí um ponto positivo para o Roberto Cidade, que é o menos rejeitado dentre esse grupo, e pode ser que o Davi nome permanece, dele né? E o Davi permanece. A gente já tinha visto chegar até 40%, né? Davi Almeida, taxa de rejeição. Até que diminuiu, mas a cidade também tá o quê? 50 dias à frente do Com certeza. Dá um pouquinho tempo. Não dá para avaliar, né? Em relação a quem já foi governador. Mas, por exemplo, a gente prefeito, tem também Maria do Carmo, Karime, ela não teve gestão ainda. Exatamente. E ela já está com uma taxa de rejeição alta, 21%. Então. Ela é conhecida por ser a gestora da FAMETO. E nesse fim de semana viralizou nas redes sociais, né? Que ela tem feito várias viagens pelo interior do Amazonas e viralizou vários materiais aí compartilhados sobre a ausência de pessoas nos eventos organizados pelo PL. Muita gente ali realmente criticando que a população não vem participando ali junto com ela, diferentemente
diferente, né, dos movimentos que vêm sendo registrados no restante do país, né? O Flávio Bolsonaro mesmo, diariamente ele compartilha ali em várias regiões do Brasil, mas o Kennedy vai já falar do Flávio. Tá certo, mas vamos falar do Flávio? Não, vamos por partes, gente. Calma aí. Eu sei porque o governo federal publicou hoje uma portaria que autorizou o repasse, gente, de 1,4 milhão de reais para Parintins. Mas não é para festival não, tá? Porque o objetivo desse dinheiro é para a Defesa Civil, para suprir aí qualquer impacto ambiental, não é isso, Kennedy? Com certeza, Carimila. Apesar do presidente Lula falar que vai vir para o Festival de Parintins, gosta bastante, que é um exemplo ali de civilidade para o Brasil, esse investimento de 1,4 milhão de reais não é de fato para o Festival de Parintins, e sim para essas ações de defesa civil e atendimento à população afetada diretamente pela enchente deste ano. A portaria que autoriza o repasse foi publicada pelo governo federal e o valor será enviado em parcela única para a Prefeitura de Parintins. O recurso, ele faz parte do orçamento destinado a situações de desastre e deve ser utilizado em medidas emergenciais, como recuperação de estradas, espaços danificados, o apoio às famílias atingidas e também outras ações necessárias para poder minimizar os prejuízos causados pela subida dos rios. E por se tratar de uma situação de emergência, a Prefeitura também terá pelo menos 180 dias para poder executar as ações previstas. Além disso, o município terá que prestar contas sobre a utilização dos recursos, mostrando como cada real ele deve ser aplicado nesse processo. A portaria também exige essa transparência. O governo federal ele determina, por exemplo, que as obras e também os serviços realizados com esse dinheiro, eles têm uma identificação adequada para informar a população a origem desses recursos. A situação em Parintins continua bastante preocupante, principalmente nesses períodos. De acordo com o boletim de informe mais recente em relação à cheia, o rio está a 8 metros e 18 centímetros, um nível considerado crítico para o município de Parintins. Em todo o Amazonas, a cheia ela já atinge cerca de 223 mil pessoas e pelo menos 22 municípios estão em situação de emergência. Karime. Bom, vamos lá, Nathalie, vamos falar sobre a ação penal do Superior Tribunal de Justiça, em que o ex-governador Wilson Lima é réu, acusado pelo Ministério Público Federal de fraudes e desvio de dinheiro naquele episódio da compra dos ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinho durante a pandemia de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E nessa ação, o ex-governador Wilson Lima é apontado como ser chefe de uma organização criminosa que atuou aqui no estado do Amazonas. Agora, essa ação passou a ser relatada pela ministra Nancy Andrighi, acho que é Andrighi, isso. Saiu do ministro Falcão e agora, foi no dia 17 de junho que está nas mãos da ministra Nancy, é isso? Nancy Andrighi, Karine, né? A relatora da ação lá no Superior Tribunal de Justiça. Essa mudança, ela não representa apenas uma troca formal, né, de relatoria, de ministro, mas mostra aí pra gente mais uma vez essa lentidão que pra gente não é desconfortável, não. Ela chega a ser lamentável. Quem vive aqui no Amazonas realmente busca por justiça. A gente está falando de mais de 14 mil vidas que foram perdidas. A gente está falando de centenas de pessoas que morreram asfixiadas porque faltou oxigênio dentro das nossas unidades de saúde. E essa é uma lentidão, um processo que se arrasta desde 2020, já somando quase 6 anos sem nenhuma resposta definitiva. No centro dessa ação, a gente tem aí o ex-governador do Amazonas, o Wilson Lima, que responde, a acusações feitas pelo Ministério Público Federal envolvendo ali supostas irregularidades na compra dos ventiladores pulmonares durante o auge da pandemia de Covid-19. A gente, nesse processo, ele foi imputado, ele responde aí a crimes como fraude em licitação, peculato, organização criminosa, embaraço às investigações, e são um conjunto ali, Karime, de acusações que são graves por si só e já tornaria
indispensável uma tramitação muito mais rápida. Sem dúvida alguma. Mas a gente não tem visto isso. E o que chama a atenção, mas de forma negativa dessa vez, é um contraste entre a gravidade do caso e o ritmo dessas investigações desse processo. Mas enquanto o nosso programa existir, enquanto a gente estiver aqui no ar, a gente vai realmente continuar cobrando para que essa justiça seja feita. Para que esse caso seja julgado, para que os responsáveis sejam realmente punidos, né? Sejam julgados e punidos, porque a gente está falando de um dos fatores sanitários mais graves que aconteceram no mundo. E o estado do Amazonas foi comprovadamente o pior lugar em que a pandemia foi gerida, digamos assim. A gestão durante a Covid-19 no estado do Amazonas foi a pior. Isso em comparação com o restante do mundo. O que aconteceu aqui não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Isso de acordo com as falas do epidemiologista Jansen Orellana em entrevista aqui ao 18 horas. Epidemiologista da Fiocruz Amazonas, que acompanhou a pandemia aqui no estado do Amazonas, e ele pôde, depois de tudo, depois de finalizar tudo, ele pôde comparecer em outros lugares, em congressos e comparar. E é oficial, o Amazonas teve a pior gestão da pandemia do mundo. O Ministério Público Federal apresentou isso para a Justiça. E aí nada, né? Nada. E nada foi feito, os responsáveis não foram julgados, não foram descobertos, não foram punidos. Então estamos aqui em mais um capítulo desse processo em Brasília e vamos continuar uma definição. Exato, né? E vamos continuar acompanhando, não é, Nathalie? Kennedson, nesse domingo teve a eleição suplementar em Roraima, com a vitória expressiva de Arthur Henrique do PL. Só que o resultado está sob júdice. Explica pra gente o que aconteceu. Então, o candidato ele é o Arthur Henrique, ele foi o mais votado nessa eleição suplementar para governador, com mais de 60% dos votos, mas mesmo com essa votação bem expressiva, ele ainda não pode ser declarado eleito, porque a candidatura dele está sob júdice, ou seja, ainda está sendo decidida na justiça, pelo colégio eleitoral, pelo colégio da justiça do estado, da justiça federal. E aí o que acontece? Na prática é como se o povo na ocasião votasse, mas o resultado ficasse aguardando ainda uma decisão judicial. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima já disse que não pode proclamar o vencedor enquanto essa situação ela não for resolvida lá em Brasília. Essa eleição aconteceu porque o governador anterior, que estava no mandato, ele teve o mandato dele cassado pelo TSE devido a alguns problemas na campanha durante o período de 2022. Então foi feita uma nova eleição, chamada essa eleição suplementar, para poder escolher quem vai completar o mandato. E aí o problema é que mesmo com esse resultado das urnas, a decisão ela ainda não saiu. Enquanto isso, o estado ele segue sendo comandado pelo governador interino, o Soldado Sampaio. O estado ele ainda está nessa situação bastante... Que é o presidente da Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? A situação ainda está um pouco estável, né? O Arthur Henrique, ele que foi eleito com 60% dos votos, ele permanece ainda recorrendo ao Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, tentando garantir essa validade da candidatura dele de vitória. Enquanto o julgamento não termina, nada muda oficialmente no comando do estado. Até ele chegou a comemorar nas redes sociais, chegou a publicar dizendo que a vontade do povo tinha sido registrada, tinha sido respeitada, mas a questão é que a justiça ela ainda não deu um aval definitivo para que ele possa ocupar essa vaga. Vai depender agora da Justiça Federal se ele vai assumir ou não. Por enquanto, segue governador interino. E o senador, né, e pré-candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro, fez uma videochamada, né, ali nas redes sociais comemorando toda a vitória do PL no Norte e disse: vamos resolver Roraima, realmente convocando ali toda a população roraimense a pressionar a justiça para resolver toda essa situação. Inclusive, esse material tá compartilhado lá, foi compartilhado lá no @18horas news. Então, se você quer saber um pouco mais sobre todos esses assuntos que a gente comenta aqui na nossa coluna de política, segue a gente lá no @18horas news. Segue a gente nas redes sociais, @18horas news, bloco de política aqui do 18 horas com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Muito obrigada, gente.
Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa, como é que está o movimento do trânsito. André, você esteve ou está no Porto de Manaus para acompanhar essa movimentação dos turistas, das pessoas indo para o Festival de Parintins? André, boa noite. É isso mesmo, Karime, Kennedy, boa noite para vocês, pro ouvinte. Então tá aí, temos a contagem regressiva para o 59º Festival de Parintins, que já começou, e aqui em Manaus está sentindo isso, né? Aqui no Porto o clima já é de festa, tem barcos que já saíram mais cedo aí carregados de torcedores rumo à ilha Tupinambarana. E tem mais embarcações previstas para sair ainda hoje, hein? O movimento agora está mais tranquilo, só que a galera continua chegando aos poucos, isso tudo a caminho de Parintins. E o maior agito mesmo vai ser quarta-feira, agora dia 24, quando dezenas de caravanas e excursões vão sair da capital de uma vez só. Então presta atenção nisso se você vai passar por perto do porto, porque a gente fala agora que a Prefeitura de Manaus já vai estar de olho em tudo isso, porque a partir de amanhã, terça-feira, o IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, vai lançar a Operação Parintins 2026. As equipes, elas vão atuar até sábado, no dia 27, nos principais pontos de embarques aqui da cidade. E o porto, também no Porto de Manaus, na Manaus Moderna e outros 4 terminais hidroviários e até no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para ter aquele reforço também às proximidades ali no trânsito. E o que mais chama a atenção é a estrutura, né? Vão ser 20 agentes por turnos que vão estar distribuídos aí estrategicamente nos principais corredores de acesso aos locais de embarque. Então, o foco vai ser no combate ao estacionamento irregular, a orientação de motoristas e pedestres e também organização das áreas de embarque e desembarque. Então, se você vai pegar ali um barco para Parintins ou conhece alguém que vai, já avisa logo, hein? Para planejar bem o horário da chegada ao porto e para ficar atento à orientação dos agentes. O festival vem aí, a festa já começou por aqui mesmo, as pessoas, né, estão aí nessa expectativa, ainda quem não foi, tá indo em cima da hora, mas promete que vai chegar lá. Agora vamos dar a parcial do trânsito aqui pela capital amazonense, porque a volta para casa é de muita paciência para os motoristas que passam pelas principais vias da capital amazonense. A gente conseguiu identificar trânsito intenso aqui hoje na Avenida Djalma Batista. O trânsito está intenso, carregado e congestionado em praticamente toda a extensão da via no sentido bairro. O grande número de veículos deixa ali o deslocamento mais demorado e com mais pontos de retenção ao longo do percurso. É bem semelhante na Avenida Constantino Neri, onde o trânsito também segue lento e congestionado, principalmente nas proximidades da Arena da Amazônia. Os motoristas enfrentam filas e aquele movimento intenso nesse horário de pico que marca aí mais uma volta para casa movimentada aqui na capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com Nathalie Moraes. Boa noite novamente, Nathalie. Boa noite, Kennedy, e a todos os ouvintes do programa 18 horas em Manaus. A noite desta segunda-feira será de céu com muitas nuvens e períodos ali de maior cobertura, mantendo o tempo bastante abafado. Existe aí a possibilidade de pancadas de chuva isoladas ao longo da noite desta segunda-feira, sem descartar ali trovoadas rápidas em alguns pontos da cidade. A temperatura nesta noite deve ficar em torno de 24 graus a mínima e 26 graus, mantendo ali a máxima e o calor e uma sensação de umidade. Já na terça-feira, o cenário segue bem parecido com o dia de hoje, segundo o Climatempo. O dia começa com o sol entre nuvens e um aumento de nebulosidade no decorrer do dia. As pancadas de chuva podem acontecer de forma rápida na tarde desta terça-feira, tanto durante o dia quanto à noite. A temperatura prevista varia na mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. Ou seja, Karime e Kennedson, a terça-feira vai ser de sol quente. É melhor reforçar a hidratação. Volto com vocês. Mix. Agora escuta essa, Karime. Mais de 25 mil moradores da Zona Oeste de Manaus, eles passam a contar com uma unidade de saúde totalmente reformada e com atendimento ampliado, viu? Pois é, a estrutura oferece consultas, exames, vacinação pré-natal, distribuição de medicamentos e diversos serviços de atenção primária à saúde. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles.
Muito boa noite a todos. 25 mil moradores da Zona Oeste de Manaus passam a ter uma unidade de saúde reformada e ampliada à disposição. O prefeito Renato Júnior inaugurou nesta segunda-feira a unidade de saúde da família Santos Dumont. Ela foi reformada pela Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 da tarde e oferece a carteira completa de serviços da atenção primária. Entre eles estão consultas, exames, medicamentos, vacinação, pré-natal, planejamento reprodutivo e outras atividades de promoção e prevenção da saúde para todas as idades. Durante discurso no evento, Renato Júnior falou da ampliação da atenção primária à saúde de Manaus. Muitas das vezes nos interiores não tem a atenção que deveriam ter na saúde, né? E vem até a Prefeitura de Manaus dentro dos prédios públicos da Prefeitura, que é uma separação. A Prefeitura de Manaus, ela cuida de USF, UBS e hospital, de fato, que é o Platão Araújo, João Lúcio, 28 de agosto, Francisca Mendes, SECOM, esses são responsabilidade do governo do estado, é eles que geram. A Prefeitura de Manaus é as UBS e a realidade das nossas UBS é essa que vocês estão vendo. O prefeito também disse que vai fazer o chamado de mais de 90 servidores do cadastro reserva para reforçar o time da saúde na capital. Nós temos a Policlínica de João Batista e com ela mais 5 unidades que estão sendo reformadas. Nós, inclusive, vamos anunciar logo, vou fazer um anúncio aqui. Estarei chamando já nas próximas semanas mais 90 servidores do cadastro reserva para engrossar ainda mais o time da Censa. Estamos fazendo os estudos de impacto financeiro que isso vai causar, mas de antemão 90 servidores novos para que nós possamos abrir essas novas UBS já com a qualidade sensacional que temos. Com a reinauguração da Unidade de Saúde da Família Santos Dumont, a rede municipal de saúde chega a 115 unidades construídas, reformadas ou revitalizadas nos últimos 5 anos. A entrega faz parte do plano de qualificação e ampliação da atenção primária à saúde em Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Enquanto o governo do Amazonas decreta ponto facultativo para servidores públicos na abertura do Festival de Parintins, uma velha reclamação dos professores volta à tona. É aquela história, né, Kenneth? É o recesso escolar da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, que acontece em datas diferentes. E quem tem os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, quando uma rede está em atividade, a outra está parada, é isso mesmo? Exatamente isso. O recesso escolar de meio de ano continua desalinhado entre as duas redes da educação pública aqui no Amazonas. Nas escolas municipais, o recesso começa no dia 25 de junho, essa semana, e segue até 5 de julho. Já na rede estadual, o descanso está previsto apenas entre 9 e 14 de julho. Na prática, professores que trabalham nas duas secretarias ficam sem recesso. Essa é que é a realidade, né? Porque quando estão de folga das escolas municipais, continuam dando aula nas escolas estaduais. Diante da situação, a professora Vanessa Antunes, que é secretária do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, defende o retorno da unificação das datas como ocorria anos atrás. Como em pleno mês de junho, as duas secretarias, tanto a rede municipal como a rede estadual, não conseguem entrar em consenso e fechar esse calendário de férias. Já vamos para o 3º ano, onde tanto a rede municipal como a rede estadual planejam suas férias separadas. Mas elas têm autonomia, elas podem, beleza, tudo bem. Mas elas esquecem um ponto principal, que é o festival folclórico.
O festival folclórico, ele gera uma renda extra no estado, não só em Parintins, mas no estado todo, um valor enorme, do qual, quando você trabalha com a realidade do norte, a realidade nortista, ela é essencial para esse período. Aí vem o período do recesso, aonde eles insistem em fazer datas separadas, aonde você não consegue nem aproveitar na Secretaria Municipal nem na Secretaria Estadual. Bom, de acordo com a representante sindical Vanessa Antunes, no período do Festival de Parintins, o índice de faltas nas escolas estaduais é muito elevado. Os alunos faltam. Não falta. E muito. Do pequeno ao maior. Porque quando a família vai, ela não vai sozinha. Ela leva a família toda, né? Aumenta o número de atestados médicos, né? Infelizmente, sabe que a categoria ela está doente, então neste período específico, entre o dia 25 ao dia 30, então muito trabalhador fica doente, né? Doença da qual vocês poderiam evitar, né? Economicamente, você gasta energia, você gasta merenda escolar, por uma escola que vai estar praticamente vazia. Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, revejam com calma o nosso calendário. Inadmissível, novamente, esse ano, estarmos trabalhando, tem várias ausências. Para o sindicato, a unificação do calendário do recesso da SEDUC e da CEMED garantiria descanso real aos educadores e mais organização para o calendário escolar. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Um policial militar foi preso suspeito de comandar uma rede de exploração sexual de menores de idade. Ele foi preso, Kennethson, hoje de manhã durante uma investigação que apura suspeitas de envolvimento de exploração sexual de crianças e adolescentes. O repórter André Meirelles traz pra gente os detalhes. Boa noite mais uma vez, André. Muito boa noite a você, Karine, Kennethson, aos ouvintes que nos acompanham. Olha, o suspeito, ele foi identificado como Raison Rodrigo Batista de Sá. Ele é policial militar e foi conduzido na manhã dessa segunda-feira à sede da DEPCA, a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Fica no bairro Aleixo, na zona centro-sul aqui de Manaus. A condução ocorreu dentro de um inquérito que apura a suspeita de que ele teria participação de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. O homem, ele chegou à delegacia escoltado por equipes da Polícia Civil e foi encaminhado para prestar depoimentos. Segundo informações preliminares dos agentes envolvidos na ocorrência, ele é investigado não apenas pela suspeita de participação no esquema, mas também por suposta atuação em funções de liderança dentro da rede. Importante destacar que Raison Rodrigo é, nesse momento, um investigado. Ele ainda não foi formalmente indiciado e tem um direito constitucional à presunção de inocência. O que a polícia apura são denúncias gravíssimas, e essa apuração, por enquanto, segue sob sigilo. Até o momento do fechamento dessa reportagem, a Polícia Civil do Amazonas não havia divulgado detalhes oficiais sobre o teor completo das acusações. Também não foi confirmada publicamente a dimensão do suposto envolvimento do investigado. Assim, as informações elas seguem sob sigilo dentro do inquérito em curso. A nossa equipe de reportagem também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas e aguarda posicionamento oficial. O que se sabe até agora é que esse caso foi possível graças às denúncias. E isso é fundamental. Quando a sociedade denuncia, a polícia age. Aí quando a polícia age, crianças elas são protegidas, e quando um agente do Estado, alguém que deveria proteger, aparece como suspeito em um caso como esse, o recado precisa ser claro: ninguém está acima da lei. E por falar em denúncia, esse é o momento mais importante aqui da nossa reportagem. Se você sabe de um caso de abuso de exploração sexual ou envolvendo crianças e adolescentes, denuncie. Os números estão aí. É pelo Disque 100 dos Direitos Humanos, que está disponível aí 24 horas, 7 dias por semana em todo o país. Pelo 181, que é o Disque Denúncia aqui do Amazonas, que também garante o sigilo do informante. E pelo 190, se houver flagrante ali, acionando a Polícia Militar, ou diretamente na DEPCA, que fica na Avenida Láctea, no Conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo.
E sobre esse assunto, eu conversei com o advogado criminalista, o Luan Mendes. Ele pontuou pra gente várias situações. Uma delas é assim que o responsável por aquele menor de idade receber atitudes estranhas ou suspeitas daquela criança ou daquele adolescente em relação aí ao crime de abuso sexual, tem que conversar com a vítima e, se descobrir algum tipo de abuso, deve imediatamente denunciar o caso à polícia. A partir do momento em que o responsável legal perceba tais mudanças, que busque saber o que está acontecendo e, ao identificar possíveis cenários de violência, é muito importante no primeiro momento acolher a vítima para que ela não se sinta também uma ameaça, porque em alguns cenários a própria vítima se sente como a causadora do problema, quando na verdade ela não é a causadora, ela é a vítima de fato. E quando o responsável legal conseguir identificar isso, que procure o mais rápido possível afastar o menor do agressor, porque por muitas das vezes o agressor está dentro da própria casa da vítima. Então, no primeiro cenário, identificou a agressão, que afaste a figura da vítima de perto do agressor e busque ajuda policial o mais rápido possível. E essa história não termina aqui. A polícia segue investigando, nossa equipe acompanha o caso e traz novas informações assim que forem oficialmente confirmadas. O que já está confirmado é que a TEPCA fez o trabalho e que nenhuma farda ou nenhum cargo e nenhum título protege quem viola a inocência de uma criança. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas está entre os primeiros estados que solicitaram apoio das Forças Armadas para atuação no primeiro turno da eleição desse ano. Os pedidos serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois da aprovação do plenário do tribunal, os pedidos serão encaminhados à Presidência da República. Os militares podem contribuir para a preservação da normalidade dos trabalhos eleitorais e do livre exercício do voto. Claro, sob a coordenação da Justiça Eleitoral, cada instituição dentro das suas competências constitucionais. O apoio das Forças Armadas é para as situações excepcionais de dificuldades na implementação da logística. Desde 1994, as Forças Armadas atuam no transporte de urnas eletrônicas e de equipamentos. E o objetivo final é garantir o livre exercício do voto aos moradores das comunidades situadas em locais de difícil acesso. O Ministério Público Eleitoral no Amazonas já instaurou o procedimento para enfrentar a influência do crime organizado nas eleições gerais desse ano e já reúne informações sobre possíveis pré-candidatos envolvidos com organizações criminosas e milícias. As autoridades estão tomando as providências para dar segurança ao cidadão e garantir que o desejo dos eleitores seja assegurado. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy Paz. Boa noite, Karine Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.